Peça Mídia apresenta... O programa Sabores e Ideias é um oferecimento. Astral Saúde Ambiental, 3234-1227 ou 3234-8635. Papelaria Lucena, Rua Quintino Bocaiúva, Centro, 3633-1603. Material para escritório, no atacado e no varejo. Inviolável Segurança Completa, Avenida Constantino Neri, 1260. Fone, 3342-8144. Sejam muito bem-vindos a mais um Sabores 10. Peço que todos se sentem e fiquem à vontade, porque hoje a receita está sensacional. Teremos uma pizza de frigideira, mas calma, não é a massa pronta. Ensinarei vocês a fazer uma massinha super simples, fácil e rápida para fazer uma pizza de frigideira e até mesmo de forno, certinho? Mas antes de começar, quero falar dos nossos queridos patrocinadores, porque sem eles o Sabores e Ideias não existiria. Quero falar, gente, da Inviolável. Você que está precisando de câmera de segurança, cerca elétrica para sua casa, para sua empresa. Segurança não é brincadeira, gente. Liga para a Inviolável, eles vão até a sua casa, vão fazer um projeto, né, baseado naquilo que você está precisando. Enfim, não custa nada dar uma ligadinha, liga para eles e eles vão até vocês, certinho? Quero falar também da Papelaria Lucena, são 70 anos de mercado. 70 anos de mercado é uma empresa, né, gente? Uma empresa que é amiga do consumidor, então preço legal, tudo para o seu escritório, material escolar, enfim, você encontra na Papelaria Lucena. Quero falar da Astral Saúde Ambiental. Você que está com problema com rato, lagarto, marimbondo, lagartixa, mariposa, tudo que tiver, liga para a Astral que eles acabam com o seu problema na mesma hora. Certinho, gente? Ivanzinho, chega junto que eu quero mostrar os nossos ingredientes do dia. O que eu vou usar, gente? Eu vou fazer o seguinte, quero falar mais uma coisinha sobre a nossa receita. Uma coisa que acho que é bem legal. Eu vou usar farinha de trigo integral, né? Para tentar reduzir um pouco aí as gordurinhas, né, Léo? Né? Pra gente tentar fazer uma coisa um pouquinho mais light. Então, o que eu tenho aqui? Tenho uma farinha de trigo integral, tá? Farinha de trigo normal. Pó Royal. Margarina. Açúcar, sal e água. Esses são os ingredientes da nossa massa. E aí, gente, vai da tua cabeça. O que você quer? Eu quero colocar uma calabresa na pizza, um catupiry, enfim. Eu vou usar um peitinho de peru, né? Tentando puxar um pouquinho para coisa mais light, né, doutor? Tenho aqui uma mussarela, tomate, um molhinho de tomate, que é a base de qualquer pizza, cebola, pimentão e, claro, o nosso orégano. Tenho também, gente, aqui que eu coloquei para cozinhar agora, 2 ovos, que eu vou dar uma cortadinha e jogar em cima da nossa pizza para dar uma enriquecida. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer. Muito obrigado pela sua visita. Quero pedir que você se apresente para os nossos queridos telespectadores. Bem, eu sou Ricardo Albuquerque, eu sou professor da Universidade do Estado do Amazonas e sou também advogado. Bem, agradeço a presença aqui hoje para falar do nosso projeto, agora que estamos iniciando aí na UEA, da Clínica de Direitos Humanos e de Direito Ambiental, e falar outros casos aqui e depois comer a nossa comidinha gostosa aí. Vamos lá, faz parte. Com certeza. Doutor, eu quero começar, né? Teve um caso, gente, há pouco tempo que teve uma repercussão bem grande, que foi aquele caso da indiazinha, que foi picada por uma cobra, né? E aí os pais, as mães queriam trazer um pajé, né? Para ajudar ali na cura, enfim, fazer aqueles rituais, né, que são feitos nas tribos. E tiveram diversos problemas, né? Tiveram barreiras para trazer esse pajé. E o doutor Ricardo é hoje o advogado, né, da família dessa indiazinha. Atuou, né, naquela época nesse caso. Quero pedir para o senhor contar para a gente aí como é que foi. Bem, esse caso. Esse caso ainda está a ser julgado aqui na Justiça Federal em Manaus. Então ele ainda vai demorar aí anos e anos, né, na nossa justiça. Nós temos aí, né, ainda estamos na primeira instância, mas, bem, a indiazinha lá de São Gabriel da Cachoeira, da etnia tucano, ela foi picada por uma cobra, surucucu, na perna, e aí teve, né, atendimento em São Gabriel da Cachoeira, acabou vindo para Manaus, aqui no Joãozinho, ali na Zona Leste. Uhum. E o que é que aconteceu? Chegou um momento com a perna já com necrose, ela passou por uma cirurgia, e os médicos deram um parecer
para que ela fosse amputada a perna da indiazinha. Só que dentro da etnia tucano, isso não é uma concepção aceitável, né? Eles não aceitam que uma picada de cobra leve a uma amputação. Isso é algo que eles não conseguem entender, né? Faz parte da nossa medicina. E o que aconteceu foi que o pai se negou a amputar a perna da filha. Ela era menor de idade. E ela ainda é menor de idade. Mas, e aí o pai pediu que o pajé também fizesse parte do atendimento da criança. Aí que começaram os problemas, mas que fique muito claro que ele sempre deixou bem expresso aos médicos que ele não queria excluir a nossa medicina, vamos colocar assim, a medicina ocidental. Ele queria uma parceria, e aí acabou sofrendo diversas discriminações, pela mesma falta de preparo da equipe de saúde em relação as questões indígenas em geral, né? E acabou que o pajé não foi aceito no Joãozinho, e aí a criança saiu do hospital, foi para uma casa onde ela não teve atendimento médico, salvo engano ela tinha só uma técnica de enfermagem. Ela saiu do hospital sem estar curada, ainda com aquela cirurgia que a médica tirou partes, né, da necrosada da perna dela, assim, exposto o osso mesmo, ela foi para uma casa. Ou seja, fosse qualquer outra criança, eles não deixariam sair do hospital, isso teria conselho tutelar, isso teria várias outras situações que no caso dela deixaram ela sair, fizeram assinar um termo de responsabilidade. E aí acabou que, na época, o diretor da HUGV, né, foi lá, viu a criança e ele, vou trazer para a HUGV. E no Hospital Universitário Getúlio Vargas, da UFAM, permitiram, né, que o pajé fizesse junto com ela, né? Então ali no Joãozinho não foi autorizado em nenhum momento a entrada do pajé. Não foi autorizado. E é bem que fique muito claro assim também que o Ministério, nessa época o Ministério Público Federal já estava acionado nesse caso, e o Ministério Público Federal fez a recomendação para que a cultura indígena fosse levada em conta na hora do tratamento dela. Sim, o Ministério Público Federal ele apenas recomenda, não é como a Justiça que manda, né? Então, assim, eles não acataram e aí veio assim uma grande demonstração de falta de informação das questões indígenas, que o Hospital João Lúcio fez um ofício para o Ministério Público Federal dizendo que não poderia atender o pleito de ter um pajé lá porque o hospital ele é sujeito ao regime de silêncio, como se o pajé fosse lá fazer aquela dança da chuva dos faroestes americanos. Então foi baseado no silêncio, só no silêncio, né? Só isso que não permitiram foi a entrada. O principal, né? O principal foi o silêncio, como se o pajé fosse lá bater tambor. Né? Então, assim, isso não é faroeste americano. Então, assim, cada etnia tem a sua cultura, e muito pelo contrário, o pajé ele queria orar. Não, e é aquilo que a gente estava conversando aqui, óbvio, né? Devem ter ritos que, óbvio, exigem um tambor, né? Barulho. Isso faz parte da cultura indígena. Com certeza. Mas eu tenho certeza que no momento que ele entrasse dentro do hospital, eu acho que ele conseguiria, né, seguir as regras impostas pelos médicos, e acho que também são bem plausíveis, né? Você tem que ter silêncio dentro de um hospital. E o pajé, em algum momento, ele falou que ele foi contra isso, ele queria fazer barulho ou não? Não, muito pelo contrário. Quando foi para a HUGV, ela ficou num quarto separado, e assim, o interessante é que foi acordado com os médicos da HUGV, com o diretor e com o pajé e os familiares, como que seria o atendimento dela, ou seja, foi feito em cooperação. Então, a HUGV, assim, nesse caso, demonstrou que é possível, né? E muito bem, por sinal, você ter a cooperação entre a nossa medicina e a medicina tradicional indígena. E assim, vou fazer só um parêntese aqui, nós temos legislação para isso, né? Que nós estamos citando no processo, porque a Convenção 69, que é ratificada no Brasil, ou seja, que ela está internalizada no Brasil, ela diz que na administração dos serviços de saúde de um país tem que levar em conta as questões culturais indígenas. E que no caso foi, só que isso foi algo individual, tem que ser algo institucionalizado. E aí, voltando ao que a gente estava falando, o pajé seguiu todas as recomendações do médico. Por exemplo, o médico permitiu que ele desse chá, fizesse as orações dele. Ele não podia, por exemplo, tocar na ferida, porque ali o médico, como tinha toda aquela cirurgia lá, que tinha uma parte necrosada, então o médico falou, essa parte aqui deixa com a gente que a gente cuida. Né? Ainda tinha a possibilidade de amputar, mas assim, já sabia, o próprio médico já sabia que aquilo ali não era uma opção para os indígenas. Então o pajé seguiu todas as recomendações do médico.
os médicos seguiram as recomendações do pajé, como a gente tinha conversado, que eu falei que, por exemplo, o pajé, por uma questão, né, da cultura deles, eles não queriam que mulheres que estivessem menstruadas fizessem parte do atendimento da criança, porque aí tem uma questão também espiritual do pajé. E foi seguido, né? E bem, e nós estamos aí, a menina hoje em dia ela tem a perna dela, não foi amputada. Ela tá bem? Como ela tá bem, não foi amputada a perna dela. Legal. E ela, claro, ficou em razão das cirurgias necessárias, que isso fique muito claro, né? Ela agora vai fazer fisioterapia para melhorar o andar dela, mas a perna dela tá salva. Legal, doutor. Vou começar de leve aqui a nossa receita para o pessoal que está em casa. O que eu vou fazer, gente? Tenho aqui, vou começar com os nossos ingredientes secos. Tenho aqui nossa farinha de trigo integral. Nossa farinha de trigo comum. O pó royal. Isso aqui não é um pão, tá, gente? Por isso que eu estou usando o pó royal. Não estou usando o fermento biológico instantâneo, certinho? Tenho aqui a minha margarina. Todas as medidas que eu estou usando aqui, gente, tá passando aqui do ladinho. Então fiquem tranquilos que vocês vão saber exatamente quanto que o apresentador está colocando aqui. Meu açúcar, eu vou colocar 2 colheres rasas de sopa. Vou colocar uma bela pitada de sal e vou fazer uma farofinha com essa minha margarina. Ivanzinho, tá dando para pegar legal? Então é isso, Ivanzinho. Não tem mistério, gente. Simples. Simples, simples, simples. E assim, eu vou usar a minha frigideira para estar assando essa nossa massa. Mas você pode colocar também ela no forno, não tem problema nenhum. E o legal dessa massa também é que se você quiser congelar ela, pode. Então se você quiser fazer uma boa quantidade dela, pré-assar ela na frigideira, você passa ela um pouquinho na frigideira e colocar num saquinho, bota no congelador. Quando der vontade de comer uma pizza integral, né? Uma coisa um pouco mais light, vai no congelador, tira um disco, bota o recheio que você quer e você tem uma pizza, certinho? E aqui eu vou com a minha água. A água, gente, no olho. Vamos colocando aos poucos para a gente ver a quantidade necessária. Sem mistério nenhum. A proporção de farinha de trigo comum para integral que eu estou usando aqui, se eu não me engano, eu usei 1 xícara de farinha de trigo integral para meia xícara da nossa farinha normal, tá, gente? Se você usar só a integral, pode ser que ela fique muito pesada. Então, talvez não seja o ideal. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Tenho a nossa massa pronta. Deixa eu botar ela aqui. Nossa bancada, tá, gente? Higienizada, esterilizada. Então, o apresentador pode usar a bancada. Deixa eu colocar isso aqui atrás para vocês conseguirem enxergar com mais clareza. Então, tenho aqui a nossa massa. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou pegar o nosso rolinho. Vou fazer uma bolinha aqui com a nossa massa. E vamos passar o rolo geral. Vamos deixar ela bem fininha. Quanto mais fininha ela ficar, mais crocante ela fica. Deixa eu ir arrumando aqui. Deixa eu tirar aqui da frente para o Ivanzinho pegar. Tá pegando, Ivanzinho? Então pronto. Então vamos lá, vou dando um formatinho aqui para a nossa pizza. Até você chegar na espessura e no formato desejável. Então o que eu vou fazer, gente? Consegui chegar aqui no ponto que eu queria. Vou ligar a nossa chama, vou colocar no fogo baixo, tá, gente? Isso é muito importante. Nada de usar fogo alto.
E com muito cuidado, vou pegar uma espátula e vou transferir essa nossa massa para a nossa frigideira. Deixa eu arrumar aqui as nossas bordas para a gente ter um prato mais bonito. Vou pegar essa nossa espátula e com muito cuidado vou desgrudar ela da nossa bancada. Certinho? Desgrudada, vou pegar nossa frigideira e com muito cuidado vamos trazer a massa aqui para dentro. Eu fiz essa aqui muito grande e vamos desse jeito. Deixa eu arrumar ela aqui um pouquinho aqui dentro. Cuidado para não se queimar, tá, gente? Pelo amor de Deus. O apresentador fez uma massa muito grande, porque o apresentador é muito guloso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma acertadinha aqui nessas nossas bordas. Deixa eu... Com muito cuidado. Ela já começou a ganhar corpo, gente. Já tá até difícil aqui de cortar. Vamos tirar aqui esse excesso. Vou colocar aqui junto com essa massa. Pronto. Temos um disco a caminho. Esse disco, gente, vai ficar aqui uns 5 minutinhos. Já já eu mostro pra vocês. Fogo baixo, tá, gente? A gente não quer queimar essa nossa pizza. Não tem segredo nenhum. Nenhum. Feito isso, vou guardar essa nossa massa aqui atrás. Deixa eu tirar a nossa luva. Dar uma limpadinha na nossa bancada e continuar o nosso bate-papo com o Dr. Ricardo. Deixa eu colocar isso aqui. O apresentador faz cada lambança, doutor. Tem vezes que fica comida até no teto no final do programa. Aí a Dona Rose quase me mata. Doutor, me diz uma coisa. O começo, né, desse trabalho com os indígenas partiu desse trabalho com a Indiazinha ou você já tinha alguma história, né, de trabalho nesse meio? Eu sou formado na UEA no mestrado em Direito Ambiental. Então, assim, a área ambiental ela é muito próxima com as questões indígenas, né? E até porque hoje em dia grande parte da luta ambiental faz parte também das questões indígenas, principalmente das terras. Então, assim, me aproximando, né, das discussões indígenas no mestrado, primeiro foi com os Tenharim no sul do estado, que eu passei a advogar para eles, assim como para nossa Indiazinha, né? Manter o nome dela em sigilo, sim, que ela é menor de idade. Claro. E aí, né, eu tive esse contato com o caso dos Tenharins e depois com o caso dela. E agora, mas isso eu trabalho particular, mas agora nós estamos iniciando na UEA, já iniciamos desde 2010 a Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental, que nós estamos focando agora nos povos indígenas, na assessoria jurídica dos povos indígenas, que eles são necessitados e estão precisando da nossa ajuda, e a UEA vai estar agora disposta a trabalhar junto com eles nas questões legais. Tá, a gente havia comentado aqui que eu acho que a população indígena, acho que faltam várias coisas, né? Elas reivindicam várias coisas. Eu acho realmente que falta. Inclusive, a gente comentou aqui que não existe hoje um hospital, né, para estar trazendo essa população indígena aqui para Manaus. Isso é um caso assim, muito sério. Acho que o Amazonas, a gente fala muito da nossa descendência indígena, a gente fala muito das questões indígenas envolvendo o Festival de Parintins, mas, por outro lado, também a gente não vê o quanto que os povos indígenas são esquecidos do nosso estado. Claro que hoje em dia, por exemplo, o estado tem uma Secretaria dos Povos Indígenas, né, própria para eles. Então, isso é uma evolução muito grande no âmbito governamental. Mas os povos indígenas também têm muito problema. E um caso desse da saúde, por exemplo, como que o estado, que tem a maior população indígena do Brasil, não tem um hospital com políticas públicas voltadas para receber os indígenas, mas recebê-los e respeitar a cultura deles. Não tem uma política pública nesse sentido, não tem. Então, assim,
os indígenas vêm para cá, eles são atendidos como nós somos, sendo que tem várias diferenças culturais que têm que ser respeitadas, como, por exemplo, no caso da nossa indiazinha, que tá aí, foi o que culminou, a falta de política pública culminou nisso, ou seja, no estado que tem uma grande população indígena, não tem um hospital preparado para recebê-los e recebê-los dignamente, de acordo com as suas diferenças culturais. Certo, Isso é doutor. algo muito sério. Me diz uma coisa, como é que foi? A gente já falou, né, bastante em relação aos casos indígenas. Quero um pouco que a gente fale um pouco do Dr. Ricardo. Como é que foi hoje professor, né, da UEA? Como é que foi esse início de carreira? O que fez, né, essa escolha pelo direito? Eu acho que foi até interessante se envolver uma questão familiar, né? Porque no dia que eu ia me inscrever para o vestibular, eu ia me inscrever para biologia. E aí meu avô não deixou eu me inscrever para biologia, ele falou bem assim, não, te inscreve para direito. Aí eu, na hora da inscrição, eu mudei para direito, eu nem sabia se eu ia gostar, acabei adorando e estou aí seguindo a minha carreira acadêmica hoje em dia. São quantos anos de formado já? Eu tenho aí 6 anos de formado, né? Então, assim, e adoro, né, o direito. E tanto que eu acho assim, eu ia para biologia, mas acabei indo para o direito ambiental. Então, tudo a ver. Tem tudo a ver, com certeza. Realmente, uma área complementa a outra, né, cara? Então, e tem tudo a ver com a Amazônia, né? Estamos na Amazônia. Tudo a ver com a Amazônia. Beleza. Então, beleza, gente. Tenho minha pizza aqui, já tá quase no ponto que eu quero. O que eu vou fazer? Vamos colocar aqui uma camada do nosso molho de tomate. Vou colocar umas fatias muito fininhas, umas tirinhas muito fininhas de cebola para dar um valor nessa nossa pizza, certo? Por cima disso, entrarei com peito de peru. Vamos colocar, vamos ser bem generosos para o Dr. Ricardo. Então, gente, coloquei aqui nossa mozzarella. O que eu vou fazer? O doutor não gosta de pimentão, eu não vou colocar. Mas é o que eu falei. Isso aí você tem que decidir. Quer colocar, de repente, uma calabresa? Quer colocar só tomate e manjericão para fazer uma marguerita? Pode fazer, fica a seu critério. Vou colocar aqui o nosso tomate, uma bela quantidade de orégano e vou regar com um fiozinho de azeite. Feito isso, fogo sempre no mínimo, hein, gente? Vou tampar nossa frigideira. Não tem mistério. 5 minutinhos, vai estar tudo pronto para ser comido. Beleza? Doutor, esse projeto da UEA, vamos bater um pouquinho nessa tecla e falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Certo. Bem, nós seguimos um modelo norte-americano, que é chamado Clínica de Direitos Humanos e Direito Ambiental, que nós estamos num projeto de advocacia coletiva de graves violações de direitos humanos no estado do Amazonas e em outro estado, se nós pudermos trabalhar com eles. A gente espera trabalhar nessas graves violações de direitos humanos, então não é qualquer caso que nós vamos advogar, e sempre coletivamente, ou seja, pode envolver questões indígenas, pode envolver, por exemplo, nós estamos em convênio com a Sejus para questões do movimento LGBT. Nós estamos também, por exemplo, em algumas ONGs que trabalham na área ambiental para advogar para ribeirinhos, que também estão, né, em questões ambientais graves de violações de direitos humanos, e que nós podemos advogar tanto em âmbito local quanto em âmbito internacional, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós estamos iniciando esse projeto para trazer uma advocacia em direitos humanos para a coletividade do estado do Amazonas. Quando se falou em clínica, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é algo relacionado, né, à saúde. Mas saúde. Não, nesse caso não tem nada relacionado... É o modelo norte-americano. Sim, é o modelo norte-americano. Doutor, me diz uma coisa, em relação aos direitos humanos, eu acho que é um assunto muito delicado, né? Com certeza. Porque acho que ele tem que ser empregado, sim, sempre, né? Acho que todos nós temos direitos e deveres.
Mas e quando a gente falta, né, com o nosso dever? Como que o direito humano, né, é aplicado? Enfim, quero que o senhor fale um pouco pra gente dos direitos humanos. Direitos humanos a gente teria que ter muito tempo para falar sobre eles, mas resumindo assim, os direitos humanos eles nascem porque das atrocidades do nazismo. Então, primeiro, o Estado não pode tratar os seus nacionais de qualquer jeito como o Estado nazista fez, né? Então nós temos aí logo depois a Declaração de Direitos Humanos, mas mesmo que você falte com o seu dever, a base dos direitos humanos é a pessoa humana. Então aí não importa se você é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Então, por exemplo, as pessoas levam muito para a lógica penal, para o direito penal. Mas veja só, o judiciário pode errar e erra. Então vamos dizer que você não cometeu um crime e você é julgado e condenado. Mas então, se você cometeu? Também, né? Mas aí é para proteger tanto o inocente que pode estar lá, quanto o culpado que está lá. Mas é porque... Não, porque na verdade, como eu tinha falado contigo antes, a vingança, ela não é juridicamente aceita. O que as pessoas querem é vingança, né? Então, assim, a vingança nós já ultrapassamos essa fase. Nós estamos numa fase de evolução humana que nós queremos reabilitar. Se nós estamos alcançando esse objetivo, aí é uma outra questão. Mas a vingança, ela não tem como ser juridicamente aceita, porque senão nós iríamos aceitar, por exemplo, que as pessoas linchassem os outros, né? Eu acho que assim, a palavra não seria nem vingança, não. Acho que um linchamento realmente não seria, né, algo viável. Mas eu acho que a gente dá muita... Uma palavra, né? Uma palavra, assim, mas a gente dá muita mordomia, pô. Para essas pessoas que não merecem essa mordomia que elas têm. Pois é, eu acho que é aí que as pessoas confundem direitos humanos com essa parte penal, né? Porque assim... a extensão desses benefícios ou não para os presos, isso é uma questão, claro, que envolve direitos humanos, porque o Estado não pode violar a integridade física, a integridade moral do preso. Mas aí, por exemplo, certas questões, por exemplo, que as pessoas ficam com raiva, por exemplo, visita conjugal, né? Aí as pessoas, que a pessoa está presa, ainda tem visita conjugal. Mas aí isso é uma questão que a pessoa está revoltada mais com o direito penal e não com os direitos humanos, né? Assim, a gente está querendo proteger ali a integridade física e moral deles. Então, essa extensão dos benefícios, desde que seja algo razoável, legal, né? Algo, né? Porque assim, realmente eu concordo contigo que realmente o nosso sistema prisional ele não está certo. Mas aí não é questão dos direitos humanos, a gente quer proteger a pessoa, né? A gente quer proteger a pessoa contra tratamento cruel, né, pelo Estado, na prisão. E aí, isso é que os direitos humanos quer. Se você tem ali benefícios na lei de execução penal, né, aí é uma questão de legislação, mas já não seria bem na base dos direitos humanos. Claro que o mínimo tem que ser garantido para ele, né? A gente não pode guardar e fechar a prova. Sim, né? Doutor, vamos lá, chegamos àquele momento. Gente, Vanzinho, chega junto. Vamos mostrar aqui nossa pizza. Olha só, gente, que coisa bonita. Vamos soltar aqui o nosso queijinho. O legal de fazer essa pizza, gente, o legal não, o ideal é ser numa frigideira antiaderente, tá? Senão não vai dar muito certo. Então, pizza no nosso prato. Deixa eu limpar aqui as bordinhas para o doutor. Doutor, fique à vontade. Vou botar aqui do lado para ficar mais fácil, vou colocando no lugar mais difícil, né, rapaz? Melhor parte do programa. Esse apresentador. Pode? Pode? Todo seu. Aguinha, pizza. Vamos lá. Aqui. Melhor parte do programa é essa, na verdade, né? Né? Não é a conversa, não. Mas depois aqui a gente tá gravando aqui, né? Mas depois rola as outras pizzas, porque tem bastante massa ali, entendeu? Então você pode ficar à vontade, pode comer toda. E aí, doutor? Show de bola? Com certeza, uma delícia. Razoavelmente light, né? Usamos ali a farinha integral, fizemos ali na nossa frigideira. Acho que é legal, inclusive esse ponto, se você quiser congelar a massa, fica muito legal. Então é isso. Doutor, quero agradecer sua visita. Agradeço. A casa é nossa, fique à vontade quando quiser retornar. Com certeza. Estamos sempre aqui para lhe escutar e quero também pedir para o senhor deixar as últimas considerações aos nossos queridos telespectadores. Bem, eu agradeço aqui a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre as questões indígenas que são tão caras ao nosso país,
falar também sobre o nosso projeto e gostaria de falar aos nossos ouvintes que eles souberem de alguma violação de direitos humanos, alguma coletividade que necessite de advogado e que não tenha condições de pagá-lo, pode ir para a UEA, que nós estamos lá para recebê-lo e prestar toda a assessoria jurídica nesses casos. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço. Gente, estamos chegando ao final de mais um Sabores e Ideias. Muito obrigado pela paciência e pela audiência de todos vocês. Quero reforçar, gente, nosso canal no YouTube, www.youtube.com/TessaMídia. Lá você encontra Sabores e Ideias, Notícias de Agora, Casa e Você, todos os programas da Tessa Mídia. Certinho? Muito obrigado e até semana que vem.